Bom dia a todos. Nesse momento, estamos aqui para a abertura do 6º Simpósio Internacional de Tratamento Mínimo e Imagem da Mama. Teremos 2 dias intensos de atividade. Quero agradecer a participação dos professores internacionais nesse evento, que já faz parte do calendário científico da Sociedade Brasileira de Mastologia. Parabenizar o Henrique Couto, presidente do Breast Meet, pela sua capacidade de organização, pelo cuidado em oferecer uma programação científica de alto nível e o alcance internacional deste simpósio. 27 países, 1.100 inscritos e certamente teremos mais. Agradeço a todos vocês e vamos dar um início ao nosso 6º simpósio. Tá? Que todos aprendam, que todos participem, que todos levem para casa o conhecimento que esse simpósio vai nos oferecer. Muito obrigado. Bom dia. Em nome da Escola Brasileira de Mastologia, eu gostaria de dar boas-vindas a todos e a todas que se inscreveram para esse evento. Como o nosso presidente disse, nós temos mais de 1.000 inscritos, então vários países participando. Isso só é possível por alguns fatores. O fator 1 é a força da nossa sociedade, como me salientou agora há pouco o Dr. Henrique Couto, capitaneada pelo Dr. Tufi, que faz uma gestão bastante participativa. É possível pelo apoio dos patrocinadores, que permitem que a gente faça e viabilize um evento como esse. É possível pelo apoio da Regional Minas Gerais, da Sociedade Brasileira de Mastologia, capitaneado pela presidente Bárbara Passi, mas principalmente pela força, pela paixão e pelo entusiasmo do nosso amigo Henrique Couto. O Henrique faz esse evento com um carinho e uma dedicação ímpar, como quase tudo que ele faz, ou tudo que ele faz que eu vejo, e isso muito é mérito dele. É um tema que hoje cada vez mais é importante para quem trata a doença mamária, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Obrigado e bom evento para vocês. Bom dia a todos. Agora estamos abrindo o Breast Meet. Em primeiro lugar, agradecer as palavras do nosso presidente, Dr. Tufi, do atual presidente da Escola Brasileira de Mastologia, Dr. Guilherme Novita, e nosso futuro presidente, que sempre apoiaram a iniciativa. O Breast Meet é um evento, um simpósio, não conheço outro, dedicado somente ao descalonamento e ao tratar o certo, o suficiente, o necessário. A Sociedade de Mastologia Regional Minas Gerais e a Sociedade Brasileira de Mastologia Nacional são únicas nessa parceria, em se dedicar a esse tipo de evento. É importante agradecer ao apoio da Sociedade Nacional, ao apoio da doutora Bárbara, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais, e o apoio de todos os mastologistas. Agradecer aos patrocinadores, a Sociedade Brasileira de Mastologia, Grupo Rede Mama, Sociedade Regional de Minas Gerais, que tornaram o evento possível. Os patrocinadores ouro, a BD e a Oncoclínicas, os patrocinadores prata, Gerber, Hologic e Siemens, e o patrocinador bronze, AstraZeneca. Nosso sincero reconhecimento pelo compromisso de todos com o avanço da mastologia e com a promoção de um futuro melhor para pacientes e profissionais da área. Juntos fazemos o Breast Meet um evento de excelência e referência no descalonamento no mundo. Obrigado a todos e vamos ao conteúdo.
Unlock the advantage of time with Hologic's integrated portfolio of breast health solutions, supporting you to deliver excellence in disease management across the patient pathway. We understand that time is critical when it comes to the detection, diagnosis, and treatment of breast cancer. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a essa edição do Breast Meet. Eu sou Thaís Paiva, sou mastologista em Belo Horizonte e é com muito prazer que eu vou apresentar esse primeiro bloco. Esse primeiro bloco a gente vai falar sobre avanços e controvérsias no rastreamento do câncer de mama e nós vamos contar com a presença de 3 convidados importantes que vão ministrar umas aulas e a seguir a gente vai entrar com a discussão onde participaremos eu e mais 2 convidadas também. Então, para ministrar essas aulas, a gente tem a primeira aula, as aulas são gravadas, elas serão passadas de uma vez, e ao final dessas 3 aulas, a gente fará a discussão. Esse bloco ele tem o apoio da Hologic, e a gente tem 3 convidados. O primeiro convidado é uma aula do Dr. Hitzman, rastreamento complementar com ressonância magnética, 2 anos de recomendação da EUSOB, como estamos. O Dr. Hitzman é um breast radiologist em Amsterdã, no Dutch Cancer Institute, é o Group Leader Breast Imaging Group e é member of the Executive Board EUSOB, Chair of the Scientific Committee, Chair of the PPC. A seguir do Dr. Hitzman, teremos a doutora Nisha Sharma, que vai falar para a gente sobre os ensaios de rastreamento, como os ensaios de rastreamento devem considerar tomossíntese com IA ou 2D com IA. A doutora Nisha é pesquisadora da área de IA e procedimentos minimamente invasivos. Ela tem pesquisa nessas 2 áreas e ela é envolvida na redação de vários guidelines, né, do programa de rastreamento do câncer e na Inglaterra. E, por último, teremos a doutora Carla Sepúlveda, que falará para a gente por que a US Task Force recomenda a mamografia bienal a partir de 40 anos. Doutora Carla Sepúlveda é Breast Imaging, Radiologist in Breast Cancer. Muito obrigada, vamos às aulas. Meu nome é Hitsimam e nos próximos minutos eu vou tentar falar para vocês sobre o uso da triagem ou do rastreamento em câncer de mama com ressonância magnética, como estamos desde 2022. Eu quero discutir isso com vocês porque tem havido evidência as 6 etapas, mas a coisa não está evoluindo tão rapidamente quanto nós gostaríamos. Vamos começar então com a base, o primeiro trabalho que nós vamos discutir agora. Esse trabalho foi publicado no European Radiology em 2022 e eles têm essa tabela mostrando que agora nós recomendamos uma triagem suplementar para câncer de mama e fala algumas coisas. A primeira coisa que diz é que é recomendado essa triagem suplementar, recomendado, que vem com a noção de que todas as mulheres têm que ser informadas sobre a densidade de suas mamas, do contrário, isso não é possível acontecer. E se nós fizermos essa triagem suplementar nessas mulheres, e nós gostaríamos de fazer isso com ressonância, porque temos evidência de que isso realmente funciona muito bem e nós usamos, é melhor do que qualquer outra modalidade. Entretanto, há algumas opções que desviam um pouco disso, porque também há evidência mostrando que o ultrassom também reduz câncer em mamas muito densas. E o nível de evidência não é tão forte como com ressonância. E, obviamente, há outras técnicas também disponíveis atualmente, mas não há ensaios aleatorizados controlados para isso em mamas muito densas. Então, aqui nós temos o incidente, o trabalho mais incidente na
European Radiology, baseado na evidência presente lá atualmente, nós realmente precisamos fazer a ressonância da mama para triagem, isso apenas para populações muito selecionadas, e é uma coisa que pode ajudar e beneficiar muitas pessoas. E eu vou agora passar para a parte mais básica, mas primeiro eu quero falar para vocês que atualmente a adoção pelo sistema de saúde ainda não é muito boa. A coisa está indo muito lentamente, e nós temos que lembrar que para a triagem de mulheres com risco muito alto, a evidência é melhor, mas também os trabalhos são mais antigos e a adoção pelas sociedades está muito lenta, dependendo do tamanho da população. E, obviamente, nós temos uma população muito grande. Voltando ao básico, é por isso que nós recomendamos, então, a triagem suplementar em mulheres com mamas muito densas. Podemos ver aqui, VDG de 1 a 4, são as graduações de densidade. Graduação 4 são as mamas muito densas. E aqui nós temos o número de câncer de mama detectado nessa triagem e aumenta na barra de 4,6, essas mamas menos espessas, até 11,2 nas mamas muito, muito densas. O problema é que, juntamente com essas mamas muito densas, mais ou menos mais de 40% desses cânceres são detectados na taxa de intervalo. A taxa verdadeira de detecção da triagem é muito estável. Aqui, quando nós fazemos essa triagem nas mamas muito densas, mais ou menos 6,5, então a quantidade de câncer detectado aumenta e isso é uma coisa muito boa na detecção precoce. Aqui nós temos a redução no efeito da triagem, estima a redução de mortalidade em aproximadamente 13%, e aqui com mulheres com mamas menos densas em 40%. É uma coisa que tem que melhorar, e essa é a ideia desse trabalho. Isso foi testado num ensaio controlado grande na Holanda, chamado ensaio DANCE. Eu vou mostrar rapidamente o ensaio para vocês, um ensaio multicêntrico em 8 centros na Holanda, e basicamente todas as mulheres passaram por esse protocolo padronizado de ressonância da mama, onde nós temos as diferentes sequências, demora mais ou menos a 15 minutos, ou 30 minutos para fazer o exame em uma pessoa, em 1 hora fazemos 2 pessoas. Aqui nós temos 8.000 convidadas para a ressonância e 4.000 participaram na verdade 4.000 estavam dispostas a participar. Com a taxa de participação que nós tivemos foi de 56%, e só 4.783 mulheres. Nessas nós encontramos 79 cânceres adicionais de mama, que elevam uma taxa adicional de 16,5 para 1.000 mulheres triadas. Agora, mais importante são aqueles cânceres de intervalo. As mulheres que passaram pela ressonância têm uma taxa de câncer de intervalo de 8 para 1.000, e as mulheres também que não passaram por triagem de ressonância ou não participaram, tiveram uma taxa de câncer de intervalo de 5 para 1.000, que leva a uma redução de 84% nos cânceres de intervalo, o que nos diz também que isso não está sendo superdiagnosticado. Estamos, na verdade, encontrando o câncer mais precocemente e melhorando muito o prognóstico dessas mulheres. Há 2 rodadas relatadas agora nesse ensaio clínico, onde, na verdade, nós descobrimos que a quantidade de câncer detectado caiu de 5,8 para 1.000, que é uma coisa boa, é o que a gente queria que acontecesse mesmo, né? E também a taxa de falso positivo caiu para abaixo de 3%, o que é muito semelhante ao que encontramos na triagem por mamografia. Então, não leva a uma quantidade muito grande a falsos positivos. E aqui nós temos o efeito no estadiamento do câncer, que é muito bom. Nessa rodada de incidência, vemos que todos os cânceres detectados são linfonodo negativos, em todos no estágio inicial, estágio precoce, o que mostra que evita a mortalidade específica de câncer de mama, porque a partir desse tipo de câncer, a pessoa simplesmente não morre precocemente. E há confirmação extensa desse tipo de dados nessa meta-análise, que também levou em consideração estudos coortes que foram feitos
feitos e também na rodada prevalente, chegando a uma taxa adicional de detecção de 16,6 por mil e nas rodadas de acompanhamento 6,8 por mil, dependendo do intervalo de rastreamento. A eficácia disso tem sido modelada subsequentemente, porque nós não estávamos levando em consideração, o que nós queremos mesmo, na verdade, é a redução no câncer de intervalo, né? O que importa são as vidas que nós vamos salvar. E estimamos, baseado nesses modelos, que em 1.000 mulheres com triagem por mamografia, a gente salva aproximadamente 11 vidas. Se nós fizermos uma ressonância a cada 4 anos, vamos salvar 8 vidas a mais. Potencialmente, podemos salvar 9 mais se fizermos ressonância a cada 2 anos. Isso, obviamente, tem um custo. E se nós fizermos ressonância uma vez a cada 4 anos, nós vamos pagar mais ou menos 75 mil euros por vida salva, o que leva a 11.500 por QAL. Eu vou mostrar. Isso, na verdade, ficou muito barato. Eu vou mostrar para vocês. Há outros custos também, que são mais ou menos a mesma coisa, mas mostrando que o custo por qualidade de vida salva é de 13 mil dólares, mais ou menos, nesse caso. E se nós conseguimos reduzir o preço da ressonância para mais ou menos dois, 260 dólares, fica até mais barato na mesma população. Uma pergunta óbvia, será que isso vale a pena que dados dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é um pouco mais caro a ressonância, mas podemos dizer que o custo é mais ou menos 16 mil dólares por qualidade de vida salva. Agora, a eficácia de custo da triagem por ressonância é muito benéfica em comparação com outros modelos de triagem. Aqui um modelo americano mostrando que a gente pode salvar 21 vidas, uma eficácia de custo de 23 mil dólares por quali. E comparando isso, então, a tratamento em mulheres com câncer metastático, nós estamos, na verdade, pagando isso aqui. A gente não está dizendo que isso tem que ser feito. E com aquelas mulheres HER2 negativo, nós damos CDK4 com 6 inibidores e chegamos a mais ou menos 460 mil dólares. Assim, o câncer de mama triplo negativo, contando deluzimab ou pembrolizumab, 840 mil dólares. Então, a ressonância acaba sendo realmente muito mais barata. Aqui, um acordo mundial, dados dos Estados Unidos, mostrando que isso aqui mostrando que é uma boa coisa que deve ser feita. Agora, outra questão importante é a capacidade. Por que será que nós temos dados suficientes? Aqui um estudo norte-americano mostrando que atualmente, para fazer o protocolo de ressonância completo, o custo adicional de câncer necessário para implementar isso na prática diária é zero. Então, por quê? Justamente porque chega a questão de um paciente adicional por aparelho por dia. E nós fizemos esses cálculos na Holanda, fazemos mais ou menos 1 milhão de ressonâncias por ano, o crescimento anual é de mais ou menos 22%, atualmente nós temos mais ou menos 300 máquinas no país, o que chega a menos de um paciente por dia por aparelho. Se nós fizermos a ressonância só uma vez a cada 4 anos, 40 mil ressonâncias, ou pelo menos 65 mil ressonâncias por dia. Então, há ou 65 mil dias de ressonância. Então, nós estamos vendo no sistema que isso é praticamente impossível de acontecer. Obviamente, já estamos falando sobre protocolos abreviados a partir do ensaio denso. Nós temos um outro estudo aqui, fazendo com que as pessoas vão fazer a triagem de 500 casos, e aqui está a base do protocolo, tendo difusão, T2, aí todo o protocolo. Aqui estão seus efeitos, sensibilidade, especificidade, que não acrescentam muito, né, em termos de triagem. Então, a gente pode trabalhar com protocolos mais curtos e fazer 4 pacientes por hora, o que vai reduzir ainda mais a necessidade de capacidade. Também, para o ponto de vista radiologista, o tempo de leitura do exame, interpretação do exame é muito mais baixo. E aqui nós estamos vendo ressonância contrastada, ou mamografia contrastada pode ser usada em potencial para mamas muito densas também. Isso aqui, obviamente, precisa ser estudado em vários países do mundo, entretanto, o custo adicional em comparação a ter mais máquinas de ressonância é muito menor. E isso
é uma coisa que no exame nós temos que, e isso é uma coisa que os radiologistas estão mais acostumados a fazer, também é outra coisa que a gente tem que considerar. Na Holanda começamos o ensaio DANCE 2, parecido com um, aleatorizando mulheres entre controle ou ressonância abreviada ou controle e mamografia com contraste, mas não comparando ressonância com a mamografia contrastada, porque o tamanho da amostra teria que ser gigantesco. Mas esse estudo vai nos dizer se a ressonância e a mamografia contrastada seriam mais ou menos igual para poder fazer essa triagem de mamas muito densas. Aqui nós temos mais ou menos um estudo ocorrendo em 20 hospitais na Holanda, e apesar das inclusões estarem acontecendo muito bem, aqui é a primeira rodada, já temos 40% das pacientes já incluídas no exame, o endpoint primário é o câncer de intervalo, que todas as rodadas têm que ser concluídas, e esperamos que esse estudo termine no outono de 2030, e essa triagem por intervalo na Holanda agora está um pouco mais lenta, então vai demorar muito tempo para que seja implementado. Enquanto isso, na Holanda, o debate já foi iniciado. Esse artigo de jornal foi publicado há um ano atrás, com um título provocativo falando que quais mulheres não devem saber nada sobre sua própria mama. Então, isso começou até uma publicidade muito negativa no país, que levou à participação política nessa história. E o nosso parlamento, então, recomenda aí o início de triagem para essas mulheres, que foi unanimemente aprovado, tanto da direita quanto da esquerda aqui, dos políticos. Aqui está como as coisas acontecem atualmente. Nós temos uma organização que avaliou, então, o que nós podemos fazer e tem proposto, então, várias técnicas para fazer com que isso aconteça na prática. Esse relato foi apresentado ao Ministério da Saúde em setembro desse ano. Estamos esperando a decisão dos políticos. Agora, se a gente for implementar a ressonância de mama em triagem na Holanda, como que nós vamos fazer isso? A questão de financiamento já está concluída, já está coberto. A implementação está sendo planejada para 2030, ou seja, ainda vai demorar algum tempo para isso começar aqui. Há algumas outras coisas semelhantes acontecendo no mundo, sim, e nos Estados Unidos, principalmente, há um aumento cada vez mais de cobertura por ressonância suplementar. Se você observar o website aqui do Dance Breast Info, né, nós temos esse mapa que para cada estado vocês estão vendo as diferentes leis que são aplicáveis, e alguns dos estados especificam aí a cobertura de ressonância suplementar para mulheres com mama muito densa. Então, há uma certa implementação acontecendo, apesar do fato de que nos Estados Unidos essa taxa ainda é baixa. Então, ainda precisamos de muito marketing para ser feito, para ver como que a coisa vai evoluir. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo que há locais que oferecem triagem aí de bolso, por assim dizer. Na verdade, é para informar as mulheres. Se as mulheres conhecem a sua densidade, a densidade da própria mama, ela precisa saber que ela precisa fazer uma ressonância magnética. Isso cria muita desigualdade, claro. E eu não estou muito satisfeito com isso, mas eu acho que já é um ponto positivo, né, para trazer a triagem por ressonância como técnica para levarmos à sociedade e, obviamente, a gente tem que correr atrás para que isso aconteça. Eu acho que o futuro está brilhante à frente para a triagem dessas mulheres com mama muito densas por ressonância, o que não é tão caro, não é? Eu acho que a gente tem que ver como que isso pode acontecer. Exige ainda muito esforço para que isso seja levado até a comunidade e a coisa possa acontecer. Nós confiamos, esperamos que todas as pessoas ouvindo essa palestra e todo mundo nessa área possa trabalhar junto para que isso possa realmente acontecer. É isso, muito obrigado pela atenção de vocês, e eu posso responder perguntas se houver depois. Eu sou a Nisha Sharma e eu trabalho aqui com radiologia no Reino Unido, em Leeds, em Wakefield, e o título da minha apresentação: os ensaios de triagem devem absorver ou devem considerar tomossíntese digital de mama? Então, vamos primeiro falar sobre programas de triagem de mama. Bom, aqui nós temos um trabalho muito bom publicado
em maio desse ano, onde eles encontraram entre 2015 e 2021, de 194 países relataram tendo programas de triagem nacionais para câncer de mama. O que eles descobriram nesse estudo é que esses países que tinham triagem, programas regulares de triagem de câncer de mama, tinham 3,7 a menos mortes por 100 mil da população do que países com programas irregulares de triagem para câncer de mama. Essa diferença foi mais pronunciada em mulheres entre 50 e 74 anos, com 10,13 menos mortes para 100 mil. E de 2015 a 2021, a, a, a taxa de mortalidade padronizada por idade reduziu em 1,02% anualmente em países com programas regulares de triagem para câncer de mama, enquanto aqueles países com programas irregulares não tiveram isso. A incidência de câncer de mama em estágio inicial em mulheres regularmente triadas é significativamente maior do que aquelas que não são, sugerindo o benefício da detecção precoce com a implementação de triagem regular. E, além disso, a triagem por mamografia digital 2D, a detecção precoce foi associada com uma redução de até 25% no risco relativo de morte na primeira década após diagnóstico entre mulheres com idade entre 40 e 70 anos. Entretanto, a mamografia 2D ainda não é padrão ouro, porque existem algumas controvérsias com relação à sua taxa de superdiagnóstico e supertratamento, que são consideradas principais problemas, com estimativas entre 15% e 30%. Agora, o outro problema, os resultados de triagem intervalo tem aumentando, participando do programa de triagem, que pode reduzir a eficácia do programa, mas também vai alterar a rotina do ponto de vista da mulher. Sabemos também que a mamografia 2D reduziu significativamente esse problema de triagem nessas mamas muito densas. Então, atualmente, a tomossíntese digital de mama é promissora, porque é muito útil em mulheres com mamas muito densas. O ensaio Astal 2 avaliou mulheres com mamografia 2D negativas e relatadas como normal em mamas densas e mostrou uma taxa incremental de detecção de câncer de 2,83 por mil triagens. Uma meta-análise mostrou que essa mamografia 2D teve uma taxa incremental de detecção de câncer de 2,4 câncer por mil triagens em prática de triagem bianual, com uma taxa pequena em taxas de recall. Outros estudos foram feitos falando que substituir mamografia 2D com essas mamografias sintetizadas bidimensionais mostrou sensibilidade semelhante à mamografia contrastada. Aqui nós temos uma revisão sistemática de meta-análise comparando a taxa de detecção de câncer para câncer invasivo e taxa de recall com o valor positivo preditivo comparado à mamografia apenas, combinando então a mamografia tomossíntese com a bidigital, mostrando aqui as estatísticas, relatando então um estudo com mais de 2,6 milhões de pessoas, mostrando que a taxa de detecção de câncer foi alta quando você compara a tomossíntese com a mamografia digital. Em 2,6 por mil triagens, você observar a tomossíntese com a mamografia contrastada em 7,2 mamografias. E a taxa básica de detecção de câncer foi mais alta, combinando a tomossíntese com a mamografia digital e a tomossíntese 2D em 4,5 e 5,8 por mil. E a taxa de recall foi baixa quando você compara a tomossíntese com a mamografia 2D. Agora, um dos desafios que nós temos de um programa de triagem é o impacto sobre a taxa de câncer de intervalo. E sabemos que nós temos nesse programa alguns dos cânceres vão se apresentar durante ou entre as rodadas de triagem. Aqui um trabalho interessante do Rossano, fizeram uma meta-análise sistemática de estudos prospectivos avaliando taxas de câncer de intervalo para tomossíntese versus mamografia 2D. E interessante o que eles disseram é que se você
ver a taxa de câncer de intervalo, apenas algumas regiões indicaram que a tomossíntese teve 5,5 menos detecção de câncer de intervalo. Então, essa meta-análise mostrou que a DBT mostra a taxa de câncer de intervalo em relação à triagem por mamografia 2D. E um dos desafios que nós temos aqui com relação à tomossíntese é o custo. Agora, um trabalho aqui muito interessante publicado pelo grupo brasileiro, o grupo do Henrique, mostrando uma análise de custo-eficácia, comparando a mamografia em 2D com a 2D de síntese, mostrando uma economia de 954 euros por paciente, quando comparado à mamografia digital, e um ganho de 5,2 qualis, que seria considerado uma intervenção predominante em mulheres com idade entre 40 e 69 anos de idade, com a triagem bianual. Agora, quando nós observamos a praticalidade de usar a inteligência artificial na triagem de mama, atualmente todos os programas de triagem fornecem triagem com mamografia digital 2D, o que basicamente acontece bianual, exceto no Reino Unido, que acontece a cada 3 anos. Agora, quando observamos os dados publicados, há mais publicações com relação à inteligência artificial e mamografia 2D do que IA e DBT na triagem. E aqui nós temos uma evidência aqui avaliando a inteligência artificial apenas para a detecção de câncer de mama, comparando mamografia digital e tomossíntese na meta-análise sistemática, da qual eu fui uma dos coautores, incluindo 16 estudos que incluíram 11 mil perdão, incluindo 1,2 milhões de exames em quase 500 mil mulheres que foram analisados, envolvendo aí 7 estudos de coorte de mamografia digital e 4 estudos com DBT. E nós concluímos, então, que inteligência artificial apenas para fazer a triagem teve um desempenho tão bom quanto ou melhor do que o radiologista, porque houve trabalhos suficientes mostrando o seu acerto. Agora, com relação à tomossíntese e inteligência artificial, os dados foram insuficientes, porque só tivemos 4 estudos publicados. Então, quando avaliamos os dados já publicados, sabemos que nós temos uma coisa muito interessante aí aparecendo. Nós temos o estudo Messiah, o estudo do Screen Trust, que introduziram algoritmos de inteligência artificial na triagem, substituindo aí o ser humano pela inteligência artificial, avaliando também o valor da inteligência artificial na triagem dessas mulheres. No Reino Unido, fazemos o estudo EDIT com IA. No final desse ano, é um estudo que vai avaliar várias IAs de vários fornecedores, também vários fornecedores de mamografia, e vamos avaliar o impacto da IA nessa triagem para essas mulheres. Agora, aqui nós temos um estudo muito interessante vindo da Suécia, avaliando mamografia 2D versus mamografia 3D, e o estudo foi criado com mais ou menos 450 mil exames de 103 mil mulheres, feito durante um período de 17 anos. E eles incluíram sistemas de inteligência artificial, foi testado em mamografia digital, excluindo 19% dos exames, e a inteligência artificial consegue detectar 44% de todos os cânceres detectados com a tomossíntese digital. Agora, acrescentando tomossíntese em 10% dessas mulheres com alto risco avaliado pela IA, pode detectar 25% mais câncer. Então, esse estudo está tentando utilizar a inteligência artificial com 2D para ganhar ou oferir o benefício da tomossíntese também. Agora, nós sabemos que, como tomossíntese IA, mostrando que o desempenho foi de 25, aqui radiologistas avaliando 260 tomossínteses, eles descobriram que o desempenho do radiologista na detecção de lesões malignas com inteligência artificial resultou numa média muito maior do que sem inteligência artificial. Como vocês podem ver aqui o resultado, mostrando também que a taxa de detecção aumentou de 60
de 77% para 85% IA, e a especificidade aumentou de 62% para 69,7% com IA. E a taxa de recall para câncer, para casos não câncer, diminuiu de 38% para 30,9% com IA. E aqui nós temos a prática clínica, uma ferramenta chamada a 3D Quorum, que pega cortes de 1 milímetro utilizando inteligência artificial, criando um corte fino de 3 milímetros. Agora, o que isso significa, então, é que nós temos apenas 1/3 das imagens, e aí, com isso você pode reduzir o tamanho do corte, e com isso você vai ter uma imagem melhor, mas sem perda de qualidade, porque a inteligência artificial consegue enfatizar esse corte mamográfico e torna a imagem muito mais precisa. Agora, nós temos um teste no Reino Unido, onde fizemos um programa de triagem aqui. Todas as pessoas que participaram do estudo tinham que fazer o teste. E aqui nós temos os grupos de dados, e nós também colocamos aqui para fazer uma comparação. O que nós decidimos fazer foi observar o impacto da IA e utilizando a mamografia digital e não a mamografia convencional. E a ferramenta de IA que utilizamos foi o Genius, que foi um sistema ali aplicado. A nossa faixa de participantes é esses. Não fazemos rastreamento da tomossíntese total, mas temos estudo prospects com leitores com experiência média descrita aqui. Quando vocês olharem a curva ROC, todos os triângulos pretos são os radiologistas individuais. E quando você olha a área sobre a curva para a IA, foi 0,95 com a média de 0,921. Então, não foi significativo, mostrando que a IA estava desempenhando semelhante ao radiologista médio. Olhando a sensitividade, a inteligência artificial tinha uma sensitividade maior, 97,4%, comparado ao radiologista médio, 93%, mas a especificidade foi mais baixa, 71,4%. Mas lembre-se que o algoritmo foi organizado para detectar cânceres, que significa que poucos cânceres deixaram de ser percebidos. Mas lembre-se, quando você utiliza um algoritmo, você pode mudar o limiar. Então, se mudarmos a sensitividade do algoritmo para parear com o radiologista, podemos aumentar a sensitividade para ser semelhante àquela do interpretador humano. E a tomossíntese também foi avaliada no contexto de rastreamento ou triagem. Aqui um estudo retrospectivo de pouco mais de 5.000 exames de tomossíntese num workflow simulado para classificar exames livres de câncer que poderiam ser excluídos da lista. Nessa simulação, utilizando o IA, a IA automaticamente filtrou os casos, resultando em uma redução de quase 40% na carga de trabalho, com sensitividade semelhante e com 25% de menor, de taxa de reconvocação. Então, em conclusão, no momento, os dados que existem têm um viés a favor da IA, com mamografia em 2D, porque há mais trabalhos publicados e realizados por pares. Programas estabelecidos de rastreamento estão utilizando a mamografia 2D como ferramenta de rastreamento devido às barreiras para a adoção de tomossíntese, que é tempo de interpretação em curso. Entretanto, a tomossíntese é reconhecida como sendo superior à mamografia 2D como ferramenta diagnóstica. Há ferramentas de IA que existem para reduzir o tempo de interpretação da tomossíntese, e sabemos que há poucos estudos revisados por pares relacionados à IA com a tomossíntese para melhorar a taxa de exceção. Mas os trabalhos vêm mostrando até agora que aumenta a taxa de detecção e reduz a taxa de reconvocação, utilizando a IA com a tomossíntese. Então, a minha conclusão é o seguinte: vamos parar um pouco aqui e dizer, se vamos criar um futuro que é brilhante, deveríamos utilizar as melhores ferramentas. Então, acho que devemos utilizar a inteligência artificial com a tomossíntese, porque sabemos que a tomossíntese
é uma ferramenta de imagem superior, sabemos que pode melhorar a taxa de detecção de câncer, e mais ainda com IA, podemos reduzir a taxa de falsos positivos e as taxas de reconvocação com a inteligência artificial, que significa que podemos reduzir os custos a jusante e melhorar a confiança diagnóstico para os nossos radiologistas e também aumentar a adesão das mulheres para participarem do programa de rastreamento. Muito obrigado. Bom dia. Eu sou Carla Sepúlveda, professor de radiologia no Baylor St. Luke's Medical Center, e compartilho com vocês uma discussão com por que o SPSTF recomenda mamografia bianual a partir dos anos 40 de idade. E olhando essa recomendação, eu penso nela mais como sendo composta de duas partes. Primeiro, o componente bianual de rastreamento com mamografia, e o segundo ponto é a idade de 40 anos em diante. E vamos falar dos dois pontos aqui nos próximos 15 minutos. Então, vamos discutir o que o SPSTF de 2024 incluiu na sua atualização. Aqui vocês vão ver um resumo das suas recomendações. Aqui isso foi publicado em junho de 2024, e muito importante, se aplica a mulheres no que se chama do risco médio. O achado mais importante do trabalho, da publicação, é que mulheres de 40 a 74 anos de idade, o SPSTF recomenda mamografia bianual nessa faixa etária. Também você pode ver que também houve pesquisas relacionadas a mulheres com 75 anos de idade e mais, e também mulheres com mamas densas. No entanto, esses achados tinham uma graduação menor. Então, como é que essa questão foi avaliada e quais foram os métodos utilizados? Primeiro, utilizaram uma estratégia de eficácia comparativa, avaliando estratégias diferentes de rastreamento de câncer mamário, e depois foram usados modelagens. Aqui é mais informação sobre modelagem, incorporando 6 modelos CISNET para avaliar os benefícios e os prejuízos dos problemas do rastreamento com mamografia. Eu quero também mostrar para vocês, destacar aqui que há várias recomendações de organizações diferentes dentro dos Estados Unidos, e vocês podem ver que estão resumidos aqui. Entre essas organizações, a maioria dos grupos agora chegaram à idade de 40 anos de idade. A frequência ainda varia, é variável, 1 ou 2 anos. Uma coisa que não é variável é que o SPSTF, o ATS, a ACR e a COG, todos concordam que mais vidas são salvas com uma abordagem anual. Então, vamos olhar o primeiro componente, a partir da idade de 40 anos. Isso era novo, comparado às recomendações de 2016, e para mim foi o maior ganho para a comunidade de imagem de mama. Realmente foi um ganho muito grande para os nossos pacientes. O que estava por trás dessa decisão? Aqui, a informação trazida pelo SPSTF, vocês podem ver aqui que estimam que 19% mais vidas poderiam ser salvas, começando com o rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Mas há uma camada extra que é importante de mencionar, e eu acho que talvez resulta em parte daquilo que estávamos vendo e o que foi destacado durante o COVID, que são questões de acesso igualitário à saúde. Numa entrevista com os Dr. John Wong, que era o vice-presidente da Força Tarefa, disse que o movimento para rastreamento mais precoce é para resolver questões problemáticas. Primeiro, a incidência é cada vez maior de câncer mamário em mulheres na casa dos 40 anos, que vem aumentando 2% a cada ano desde 2015, bem como a taxa maior de óbitos por câncer mamário entre mulheres negras. Ele ainda disse, infelizmente, sabemos muito bem que as mulheres negras têm 40% mais possibilidade de ir ao óbito por câncer mamário comparado a mulheres brancas. Os estudos de modelagem prevêem que um rastreamento mais precoce pode ajudar todas as mulheres e ter, talvez, mais benefícios para mulheres negras. Então, não apenas endereçamos a questão do aumento da incidência nessa faixa etária
de 40 para 50 anos, mas também aumentando questões de acesso e acesso igualitário aos recursos da saúde. Aqui, só para mostrar o que eu falei, mostrando um pouco dessa informação, o gráfico de mortalidade nos Estados Unidos de 1975 a 2022, e a linha mostra que isso aqui era 75, a mortalidade era equivalente entre mulheres brancas e negras. Depois, como vocês podem ver, há um aumento aqui em mortalidade de pessoas negras e a disparidade comparado com pacientes brancas, nos levando então a essa diferença de 40%. Depois, vamos passar para o componente de rastreamento bianual, a recomendação para isso. Não houve mudança, infelizmente, nessa recomendação comparado às diretrizes anteriores. Na sua análise de decisão que nós discutimos antes, observaram que o intervalo de rastreamento, onde eles discutem isso, eles dizem que a evidência disponível sugere que o rastreamento bianual tem mais benefícios de custo-benefício comparado com prejuízos comparado ao rastreamento anual. De novo, como mencionamos, reconheceu-se que mais vidas poderiam ser salvas com o rastreamento anual. No entanto, ainda assim estão utilizando essa análise de contrapartidas ou trade-offs, não é, para poder fazer essa recomendação, o custo-benefício, por assim dizer. Então, vamos ver como é que eles olharam essa questão de riscos, de danos. Primeiro, não são todos os números que nós vamos olhar, mas só esse aqui, avaliando os modelos diferentes em potencial. Primeiro, ao bianual, e vocês veem as diferenças aqui, as faixas etárias e tudo. Depois é o híbrido e depois anual. Mas o que eu quero mostrar aqui nesse slide é o que eles consideraram como sendo os benefícios, olhando a redução da mortalidade por câncer mamário, mortes evitadas, anos de vida ganhos e anos de vida ajustados por qualidade, o QALY. Então, e aqui os problemas, aqui nós vamos ver aqui, que incluiu o número de reconvocações para falsos positivos, o número de biópsias positivas e casos sobrediagnosticados. Então, a evidência atual sugere, como dissemos antes, e eles disseram isso, que o rastreamento bianual seria melhor, mas se olharmos com mais detalhe, houve informação adicional mostrando que talvez traz um insight a essa recomendação. Disseram que os dados do BCSS mostram nenhuma diferença na detecção de cânceres estágio 2B ou mais altos e cânceres com características prognósticas menos favoráveis. Eu acho isso interessante, porque no ano antes, em maio de 2023, houve esse modelo, a modelagem CISNET, avaliando a redução da mortalidade, como nós temos aqui, a partir do estudo anual e bianual, e os anos de vida ganhos, mostrando que há um benefício a favor do rastreamento anual. Também, há poucos meses depois das recomendações, dessas recomendações, esse aqui foi publicado em agosto de 2024, o que eles avaliaram, a doutora Zuley aqui, como o intervalo poderia afetar o ponto de desfecho primário de câncer em estágio avançado e observaram que a porcentagem de diagnóstico de câncer em estágios avançados aumentou significativamente com o intervalo de rastreamento. Os 9 anual, bianual e intermitente, 9, 14 e 19% respectivamente, que o intermitente ainda é maior. Essa tendência persistiu independentemente de idade, raça e estado de menopausa. Também havia um ponto secundário de desfecho de sobrevida geral e observou-se que os grupos bianuais e intermitentes tinham uma sobrevida geral pior comparado ao grupo de rastreamento anual. E vocês podem ver aqui o hazard ratio relativo aqui. Então, nas suas conclusões, a mamografia bianual trazia a maior parte dos benefícios da mortalidade, mas temos que voltar ao reconhecimento de que o intervalo anual está já reconhecido como sendo
superior, que salvou mais vidas. Então, dando um passo para trás e pensando sobre as metas do rastreamento de câncer mamário, primeiro, encontrar cedo, antes que os sintomas clínicos apareçam. E com esses benefícios, podemos reduzir a mortalidade, reduzir a morbidade do tratamento e uma maior chance de cura. Também, pensando sobre o fato de que muitas mulheres não têm uma mamografia, mesmo quando o intervalo anual é recomendado pela maior parte dos grupos. Pelas estimativas, em 2018, somente 65,6% das mulheres com 40 anos de idade e mais fizeram uma mamografia nos últimos 2 anos. Então, olhamos isso em termos de que se há uma predominância de recomendações anuais e se passarmos isso para o bianual, quantas mulheres seriam mamografias ou teriam mamografias em intervalo apropriado. Com isso, pode-se entender por que muita da comunidade de câncer mamário, de estudo disso, pensou que com essa atualização em 2024, o SPSTF não foi longe o suficiente. Tendo dito isso, houve uma segunda conclusão separada daquela que nós discutimos, com a maior parte dos benefícios de mortalidade. E essa outra conclusão, eu acho que nos dá uma janela para o futuro do que poderia acontecer na próxima iteração do SPSTF vai seguir, que comentaram no rastreamento mais intenso para mulheres com risco alto de câncer mamário, o diagnóstico, o óbito pode manter um trade-off semelhante de benefício e prejuízo e ainda reduzir as disparidades de mortalidade. Tendo dito isso, nos traz a ideia do rastreamento baseado em risco. Sabemos que isso é uma limitação das recomendações atuais, onde o tamanho único leva a não identificação de alguns pacientes e excesso de identificação em outros, e é um desafio para toda a comunidade de imagem em mama. Como maximizar o benefício e limitar o dano? Acho que é aqui onde nós vamos seguir o rastreamento baseado em risco personalizado, não só agrupando esses grupos, mas também em termos da pesquisa e das diretrizes que virão para o futuro. Isso incluiria, como eu falei, o rastreamento baseado no risco pessoal. Vai ser interessante ver como há uma melhoria do risco que acontece, a IA e o contraste expandido vai acontecer, bem como o bioma líquido, que poderia melhorar a nossa capacidade de equilibrar as escalas em termos de benefícios e risco, e os biomarcadores líquidos, eu quero dizer, e também como nós vamos abordar essas recomendações para rastreamento de mama. Muito obrigado. Seu áudio está fechado, doutora Thais. Muito obrigada, pessoal, pelas palavras. Eu gostaria agora de as debatedoras. A primeira delas sou eu, sou Thais Paiva. Eu sou mastologista da Rede Mater Dei de Saúde e da Rede Mama. Sou membro da Comissão Nacional de Mamografia. Também faço parte da Comissão de Imagenologia da Sociedade Brasileira de Mastologia. Temos também a doutora Maria Júlia Callas. Maria Júlia Callas, mestrado e doutorado em Radiologia Mamária pela UFRJ, professora da Faculdade de Medicina, Unesa, Saúde da Mulher, no Estácio de Sá. É atual presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Rio de Janeiro. É coordenadora do Centro de Imagens São Vicente da Rede DOR, no Rio de Janeiro. E gostaria também de convidar a doutora Tereza Cristina Oliveira Ferreira, que é radiologista e apaixonada por imagem de mama há 30 anos. É coordenadora do curso de mamografia e procedimentos minimamente invasivos da Sociedade Brasileira de Mastologia da Rede Mama. É responsável técnica pela Rede Mama em Belo Horizonte e membro titular do CDE.
Eu vou pedir inicialmente para a Maria Júlia começar com essa consideração. Ok, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Parabéns, as apresentações maravilhosas. E vemos situações em que, enquanto se fala de muita tecnologia, tomossíntese, inteligência artificial, também tem trabalhos que questionam se ainda vamos fazer o rastreamento anual ou bienal, ou seja, às vezes as coisas, né, são conflitantes. Enquanto a gente quer evoluir muito em tecnologia, outros estudos, outras sociedades mostrando um caminhar um pouco mais lento com relação a esse rastreio, né? Aqui no Brasil, nós temos pelas sociedades de mastologia, radiologia e ginecologia, a diretriz, o consenso de realmente fazer o nosso rastreio anual a partir dos 40 anos de idade até os 74 anos de idade. Alguns comentários, algumas dúvidas realmente que eu tenho. Eu vou tentar ir na sequência com o Dr. Ritzi. Eu vi que num dos slides dele, com relação às sequências de ressonância, tem a difusão. Gostaria de perguntar se faz parte, né, do rastreio, ou se ele faz essa sequência de difusão, e o que isso acrescentaria, porque é uma sequência um pouco mais lenta, mais demorada, se isso faz parte do rastreio dele para as pacientes de mama extremamente densas, e qual é a informação que ele vê que acrescenta a difusão num sistema de rastreio, num método apenas do rastreio, né? Quando a gente vê alguns estudos mostrando a ressonância abreviada, né? Qual seria essa indicação e o que ele vê de vantagem nessa sequência associada? E uma outra dúvida que eu tenho é como que é informado a paciente que ela tem mama densa, extremamente densa. Como que vem essa informação? Nós aqui, de uma forma em geral, eu posso falar pelo Rio de Janeiro, né, que é o estado onde eu trabalho, mas isso é de uma forma em geral no Brasil. Nós definimos, né, a densidade mamária no relatório do laudo e no final, em uma nota, aquelas mamas extremamente densas, sugerimos estudos complementares. Essa forma que nós fazemos com as pacientes. Isso é feito de alguma outra maneira? Isso é feito de algum outro relatório? Vem alguma outra informação no laudo? Essas trocas acho interessantes porque podem nos dar ideias de poder modificar a nossa forma de fazer esse relatório. Seria isto. Faço tudo, vou perguntando ou vou um por um, Thaís? O que eu faço? Acho que pode. Posso fazendo tudo Pode e depois fazer cada todas um. as perguntas e depois eles se dividem para Tá, responder. beleza. Com relação à inteligência artificial e à tomossíntese, nós estamos começando aqui no serviço onde eu atuo, vamos iniciar o uso da inteligência artificial para a mamografia. Questiono um pouco também, porque são programas diferentes, são técnicas diferentes, né? Às vezes um pouco difícil de avaliar, né, o que realmente vai nos atender a essa demanda. E com relação à inteligência artificial em tomossíntese, isso eu não tenho experiência nenhuma, eu gostaria de saber como é feita essa leitura. Existe uma demora maior, porque na tomossíntese nós avaliamos mais imagens, nós temos um tempo um pouquinho maior de análise dessa imagem. Como é isso com a tomossíntese? Ela tem uma demora maior do que uma inteligência artificial apenas num 2D, e como isso vem relatado? Ela aparece apenas no corte, os cortes onde a imagem é detectada, ela vem analisada na imagem em 2D, e se é igual para todos os tipos de imagem, calcificações, distorções ou nódulos, se ela se comporta da mesma forma. Eu acho que a princípio era isso, e depois vão surgindo aí alguns outros comentários. Muito obrigada. Vamos às respostas. Dr. Hitzman, please. Ok, muito obrigado pelas perguntas. Muita coisa, né? Não dá tanto tempo, né? Mas vamos ver. Começando com a informação inicial. Melhor nos Países Baixos, isso
é feito, há um programa populacional que convida as pessoas para irem lá. Isso é completamente separado de qualquer coisa que acontece dentro da prática médica. Também significa que os relatórios de mamografias, isso é feito de forma automatizada na organização de mamografia. Os relatórios ficam ali e não há nada, nenhuma recomendação para os pacientes, é somente encaminhamento para os mastologistas. Então, inicialmente, é muito diferente do que acontece em hospitais. Lá nós fazemos como vocês fazem, fazemos os relatórios, todos, densidade e tudo mais, com aqueles, mas não recomendamos rastreamentos específicos apenas para aqueles de alto risco, feitos em hospitais. Para a população geral, fica mais nessa coisa que eu falei de rastreamento, mas isso está mudando com os estudos que estão acontecendo, mas nesse momento a densidade é calculada automaticamente nas unidades de rastreamento que estão participando do estudo, e só mulheres com mamas muito densas que também são convidadas para avaliação suplementar e vão ser randomizadas para a ressonância abreviada ou tomografia. Síntese vão ser informadas de que têm mamas densas. Normalmente, nesse momento, não dizemos isso para a maioria. Eu não fico feliz com isso, mas é a realidade. Mas em algum momento seria interessante de trazer mais uma avaliação disso, da avaliação da mamografia com densidade, mas no momento não estamos fazendo isso. Eu acho que o sistema de vocês, nesse sentido, é melhor, mas é o que nós temos, é isso aqui no momento. Com relação à questão da difusão, nós fizemos um estudo de leitura, no estudo denso, com a leitura de 500 mamografias em 2 dias, então procuramos fazer o rastreamento com isso e pedimos a eles para olhar primeiro os dados de difusão, aliás, só o abreviado, pré e pós-contraste, e depois acrescentando os diversos itens do protocolo, e acabamos que não vimos nenhuma diferença. Realmente, o protocolo abreviado rápido, antes e pós-contraste, no final fica igual, comparado ao protocolo pleno com difusão. E com isso, se você quiser implementar ressonância para rastreamento, com o protocolo de 4, 5 minutos faz isso, é tão bom quanto qualquer outro protocolo. Então, o rastreamento em ressonância pode ser muito rápido, que é o que nós estamos procurando defender no estudo DENSE-2, que é um follow-up, estudo follow-up, onde nós comparamos essas modalidades e não comparamos a mamografia com contraste com a ressonância abreviada, porque achamos que não há tanta diferença assim. Então, é o jeito como está organizado também no país. Eu gosto de fazer a difusão sobre os exames, porque eu acho que nesse momento, não é porque acrescenta muito, mas eu acho que há um futuro, porque potencialmente poderíamos ter a intensidade de sinal alta o suficiente e a qualidade de imagem seriam melhoradas para que isso se tornasse o método que então evitaria hoje contraste. Talvez então poderemos ver algum benefício, particularmente também na área de pesquisa. Sim. Ok. Doutora Nisha? Dr. Nisha? Com relação à sua pergunta, com relação à tomossíntese e a inteligência artificial, eu acho que o papel da inteligência artificial é nos ajudar a aumentar a nossa eficiência quando estamos fazendo as nossas leituras. Então, há algoritmos, como eu falei antes e como eu demonstrei, com o ETC Quorum, utilizando a inteligência artificial para condensar o número de slides que nós precisamos, ou imagens que precisamos de fazer leituras, sem perda de informação. Ainda conseguimos a qualidade de informação e destaca, então, as anomalias, aumentando a sua nitidez nas imagens. Então, há um aspecto onde podemos reduzir o número de imagens que nós vamos precisar de ler para fazer a tomossíntese mais eficiente e, portanto, mais eficaz do que uma mamografia simples. Com relação à inteligência artificial, aplicando a tomossíntese, eu acho que é um desafio para fazer esse desenvolvimento para as empresas, porque você está lidando com muitos cortes pela mama e fazendo isso
né, de formas muito específicas, mas eu acho que quando nós desenvolvermos um algoritmo que vai ser efetivo, a informação certamente vai ser muito boa. Então, observamos que a região de interesse em torno das anomalias é bem destacada e muitas vezes demarca o tamanho da lesão ao invés de simplesmente fazer uma avaliação mais genérica. Outra coisa que eu observo é que quando você faz a leitura, pode destacar onde estão os markups. E ao fazer isso, destacando a anomalia, mostrando em qual corte está e mostra essa anomalia naquele corte, isso mostra bem. Também você pode ver também na mamografia. Então, com a ferramenta que nós temos aqui, nós podemos ver o marcador da inteligência artificial. E se a mamografia foi feita no mesmo contexto, você pode ver o que acontece também no 2D. Então, eu acho que a inteligência artificial com tomossíntese vai aumentar a eficiência da leitura, vai destacar áreas de preocupação onde você pode fazer, que normalmente você poderia deixar passar, mas particularmente se forem indeterminadas, mas você precisa trabalhá-las com bastante cuidado. Acho que a evidência vem mostrando que nós sabemos que com a IA e 2D nós aumentamos a taxa de detecção de câncer, a taxa de reconvocação é semelhante e podemos reduzir o falso positivo. A IA com tomossíntese, sabemos que a tomossíntese aumenta a detecção de câncer e reduz a taxa de reconvocação. No entanto, mostramos que nós podemos aumentar ainda mais. E então, é isso. Então, se vamos fazer isso com a mamografia, então, a mamografia de 2D e com inteligência artificial, isso poderia aumentar a nossa eficiência. Isso significa que podemos, então, tornar isso mais amigável ao usuário e poder aplicar melhor em vários contextos. Thank you. Doutora Tereza. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite de estar aqui com vocês nessa manhã e de trocar experiência, né, com colegas assim tão experientes e de países tão diferentes do nosso país, né? Esse ano no Brasil, nós tivemos uma conquista muito grande, que foi o Sistema Público de Saúde pagar mamografia para mulheres a partir dos 40 anos, que até então as mulheres no Sistema Único de Saúde, elas só poderiam fazer mamografia de rastreamento a partir dos 50 anos. Então, nós já tivemos esse ganho. Mas a minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Carla. Ela mencionou que as mulheres negras morrem muito mais de câncer de mama do que as mulheres brancas. E aqui no nosso país, a gente também tem essa incidência de morte muito maior na população negra, porque é uma população menos assistida, tanto pelo Sistema Único de Saúde, quanto pelos planos privados. Então, eu gostaria de saber se vocês têm algum programa para incluir toda a população, para que realmente todos os benefícios que a gente está vendo aqui, de tomossíntese, de ressonância para paciente de mama densa, para paciente de alto risco, existe alguma forma de que esses programas possam incluir toda a população e não só uma população selecionada que tenha condição financeira de pagar por isso? Me perguntar para a doutora Carla. Thank you for that question. Sim, muito obrigada pela pergunta. Olha, excelente ouvir que eles estão começando a cobrir, né, a mamografia de triagem para um nível populacional maior, né? Agora, um comentário com relação a isso que eu tenho foi parte do que aconteceu nos Estados Unidos, que essa é a primeira etapa, é o primeiro passo, né? Tendo acesso à mamografia de triagem, né? É uma coisa maravilhosa. Entretanto, aonde nós tivemos o desafio nos Estados Unidos, e eu gostaria de estimular todo mundo no Brasil a pensar, né, sobre isso para o futuro, é quando você torna a mamografia de triagem, o acesso a essa mamografia gratuito, você vai ter mais mulheres participando. Excelente, essa é a meta, esse é o objetivo. Agora, o que acontece na etapa seguinte, no próximo passo, se a mamografia de triagem é positiva,
e necessita mais avaliação diagnóstica e potencialmente uma biópsia, como que nós cobrimos para isso? Porque o que aconteceu nos Estados Unidos é que nós expandimos acesso à mamografia de triagem, mas aí as mulheres eram positivas e não podiam pagar pela mamografia diagnóstica ou nem pela biópsia. Então, na verdade, a coisa é muito lógica, não é? Se você pensar, a gente traz mais mulheres e absolutamente excelente, temos que fazer. Agora, eu gostaria de estimulá-los também a pensar para o próximo passo, não é? É o passo número 2. Ou seja, o que nós fazemos nos Estados Unidos agora é muitas pessoas que trabalham com imagem de mama defendem aí que seja feita uma lei federal que cubra todo o diagnóstico e a biópsia dessas mulheres também. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Agora, em termos de ter aí isso disponível para todo mundo, olha, isso é o que essa é a recomendação atual aqui dos Estados Unidos. Não é só selecionado para alguns grupos específicos, sabe? Então, existe uma lei nacional, federal, que cobre a mamografia de triagem para todos os grupos populacionais. Então, não apenas identifica ou seleciona certos grupos que vai cobrir, não, vai cobrir para todo mundo aqui. Recomendação especial apenas para essa população afro-americana de risco maior. E a senhora está certíssima. A coisa é multifatorial. Por que isso é verdade? Existe uma base genética, mas há também muitos fatores sociais que nós todos conhecemos, né? E fatores econômicos também, que são parte disso. Então, é um problema multifatorial. Quando a Academia Americana de Radiologia fez a sua recomendação, eles falaram que, olha, é anual, começando aos 40 anos de idade, mas eles também incluíram um componente falando sobre todas as mulheres deveriam ter a triagem de risco e a avaliação do seu risco. E eles especificaram lá, principalmente mulheres afro-americanas e também mulheres judias, sabendo que esse grupo também tem um risco mais alto. Então, sim, é um passo a mais para identificar esse risco maior, principalmente nessas mulheres, mas também uma recomendação mais ampla de que todas as mulheres devem ter a triagem de risco ali até os 25 anos de idade, tá bom? A ideia é essa. Muito obrigada, doutora Carla. Então, chegou a minha vez, né, fazer minhas perguntas. Doutora Carla, muito obrigada pelas suas palestras. Eu achei fantástico quando você fala de risco personalizado, né? Você fala de um rastreio personalizado baseado no risco. Eu acho que isso realmente é o futuro, porque a gente faz muito para muita gente que talvez não precise. E eu acho que essa equação que você coloca desse gargalo, né, da biópsia, né, do diagnóstico, ele é para todo mundo, né? No Brasil a gente vive essa mesma realidade. Então, assim, divido com você minha angústia, que é igual, e a gente tem que trabalhar nisso, eu acho que de uma maneira mundial mesmo, para a gente tentar organizar uma melhor maneira de fazer esse rastreamento e diagnóstico e aí um tratamento menos invasivo para os pacientes. Eu tenho uma pergunta para a doutora Nisha, que eu fiquei muito curiosa quando eu li as referências sobre inteligência artificial e como que a IA ela consegue medir alguma métrica de qualidade da imagem. Vou te explicar por que eu faço essa pergunta, porque aqui no Brasil a gente tem uma heterogeneidade muito grande de mamografias. Você tem mamografias excelentes, né, feitas em equipamentos digitais, e a gente tem, até hoje, né, mamografias que não são tão boas. Então, a leitura por IA, ela tem alguma métrica de avaliação de posicionamento ou de técnica mesmo, qualidade técnica do exame? Porque eu acho que isso é importante, porque ela pode até ler o exame bem lido, mas se o posicionamento estiver errado, escondendo a lesão, talvez a gente vai ter um falso negativo, né? Então, eu queria saber se a ferramenta de IA tem essa possibilidade. Então, olha só, há algoritmos de inteligência artificial que conseguem avaliar o posicionamento na mamografia, sim. Então,
são algoritmos que participam do diagnóstico. Eles avaliam a mamografia e avaliam a qualidade da mamografia. E eu concordo com a senhora que isso é muito importante, né? Porque se a mamografia não for de boa qualidade, isso significa que nós estamos comprometendo o radiologista, porque você pode deixar passar um câncer, né? E também a gente vê uma coisa que a gente acha que é um câncer, mas na verdade, numa mamografia adequada, a gente ia ver que é um tecido glandular normal. E outra coisa importante é que a gente só pode melhorar a qualidade da mamografia se a pessoa que faz a mamografia conhece esses problemas, esses pontos fracos. E atualmente isso tem sido um grande desafio. Aqui no Reino Unido, a forma com a qual a gente faz a validade da qualidade da mamografia é que o técnico especificamente vai rever 20 mamografias e vai avaliar, o próprio técnico vai avaliar, perguntando se ele concorda com a qualidade daquela mamografia ou não. Agora, não há nenhum processo específico para isso ainda. E isso é uma coisa que depende do examinador, claro. Na nossa unidade, nós temos uma ferramenta de inteligência artificial que avalia o posicionamento da mama na mamografia e a gente consegue comparar com outros, né? E o técnico, quando avalia a mamografia, ele pode ver o que a inteligência artificial fala sobre aquela mamografia. E a gente pode, né, questionar, será que essa qualidade foi boa ou não? O próprio técnico se questiona. Agora, outra coisa muito importante é que a gente está apoiando a educação e o treinamento do técnico. Então, se você é um técnico que é bom numa mamografia e você tem tecnologia que tem problema com parte da mamografia, nós não podemos parecer juntos. E isso, obviamente, vai ser importante com relação ao aprendizado e treinamento para melhorar a qualidade desses exames. E é muito importante, sabe? Mas não é considerado aí no algoritmo diagnóstico. E por isso que as pessoas têm menos interesse nesse tipo de coisa. Como é que a gente pode usar a IA nesse contexto? Agora, eu concordo com você, não é? Tendo uma mamografia de qualidade, realmente vai ajudar muito aí no diagnóstico. E um outro estudo que foi apresentado em Chicago agora, o que eles descobriram é que se a qualidade da mamografia não é boa, a IA não vai funcionar bem, não vai ter um bom desempenho também. Então, isso vai ter um impacto no algoritmo da IA, entendeu? Muito obrigada. E eu tenho uma pergunta para o Dr. Hitzman também, aliás, duas. Primeira coisa é que quando eu vejo os trabalhos, né, que falam do rastreamento com ressonância para mama extremamente densa, com intervalo variando entre 2 e 4 anos. Existe algum critério de escolha? Se você escolhe 2, se você escolhe 4? Se a gente tem algum critério para fazer essa escolha para uma determinada população? E a outra pergunta é que você mostrou que a gente tem mais diagnóstico na primeira rodada do rastreamento, né? Quando a gente faz a primeira, e isso em qualquer programa de rastreamento, seja de mamografia, seja de ressonância, quando você está implementando um serviço, a primeira rodada de rastreamento a gente sempre tem um diagnóstico maior. E, assim, a gente tem uma questão do overdiagnóstico, né, em ressonância, para mim aqui, né, eu trabalho com ressonância de mama, muito de realce focal, realce não nodular focal. Então, quando a gente tem realce não nodular focal, a gente às vezes biopsia e quase nunca vem câncer, né? Vem algumas alterações proliferativas. Queria que o Dr. Hitzman falasse para a gente como que eles estão lidando, né, com essas questões e se ele tem um número de valor de falso positivo, né, que seria alterações proliferativas, que talvez nem seja falso, assim, a gente está detectando talvez uma lesão de alto risco, mas como é que foi essa questão nos estudos de rastreamento de mamas extremamente densas? Okay. Good questions, I would say. Boas perguntas, eu diria, viu? Há muitas coisas diferentes também. Eu acho que vários dos problemas que a senhora abordou são resolvidos
por modelamento de longo prazo. Mas eu posso começar com falso positivo, porque eu acho que essa é uma questão muito importante. E o que aconteceu nos ensaios de mama densa, em nossas triagens com mamas muito densas, é que nós tentamos nos concentrar em especificidade. A gente tenta manter nossa taxa de recall o mais baixa possível, sabe? Isso significa que na primeira rodada do ensaio dense, se a gente acha uma coisa que é potencialmente uma lesão, a gente vai classificar ali na barra, mas enviar esse caso para outro hospital, onde outro radiologista vai fazer uma outra avaliação, né, uma outra interpretação. A gente liga um para o outro, conversa, né, para ver se a gente pode chegar a um ponto em comum, para, né, avaliar se vai ser um tumor ou não, e aí passar para o 4. E se a gente decidir que permanece em bar 3, a gente repete a ressonância 6 meses depois para tentar criar, então, um prior, né? Porque a gente não sabe o que é normal nessa triagem. Esses são recalls oficiais do estudo, tá? Por assim dizer. Agora, com isso, a gente pode evitar várias biópsias desnecessárias que vão evitar muitos recalls adicionais. E o que a gente vê é na rodada seguinte do ensaio dense, a taxa de recall caiu para 3%. Então, isso, nós fizemos exatamente a mesma coisa que a gente vê na triagem por mamografia. Nós passamos de 9% na primeira rodada, incluindo esses recalls, né, para 3% na rodada seguinte, porque há esse prior aí, né? E a gente se concentra predominantemente para manter a especificidade alta. A sensibilidade já é alta de qualquer jeito. Todos esses cânceres são detectados com ressonância, não foram vistos pela mamografia. E a detecção adicional de câncer é um ganho, e por isso que a gente tem que controlar bem a especificidade. Um desfecho muito bom do ensaio dense, esse. E a outra pergunta está mais associada a desfechos de longo prazo. Agora, o problema com esses estudos de triagem é que é muito difícil, na verdade, ter a mortalidade como um endpoint, né, um ponto de interesse. Isso é praticamente impossível esperar 20, 30 anos para saber, tivemos uma redução de mortalidade aqui ou não. Não, o tamanho da amostra tem que ser gigantesco para isso. E a probabilidade de ainda vermos a mesma modalidade daqui 20, 30 anos não é zero. Então, não há ponto nenhum nisso. Então, nós temos que ter ainda um ensaio controlado aí, onde o endpoint não vai resolver o que a gente está querendo saber, né? Agora, com relação a isso, a gente precisa ter algum tipo de modelo que vá comprovar qual seria o efeito a longo prazo. Na Holanda, usamos um modelo chamado MISCAM, que também é um dos sistemas que a gente mencionou aqui na apresentação. Os modelos de MISCAM é um modelo que modela a vida de milhares de mulheres. Algumas vão desenvolver câncer de mamas e outras vão ser detectadas a um certo ponto e algumas dessas vão morrer. Então, na verdade, isso é validado por se avaliar o que aconteceu nos últimos 20, 30 anos, que o modelo já é tão antigo assim, e com muita precisão ele consegue prever a mortalidade aí de câncer de mama na população holandesa. Então, essa é uma coisa muito boa. Agora, a gente vê, quando a gente implementa o nosso modelo de triagem e com essa mudança aí, quando começamos a usar a ressonância no modelo, a gente tem uma quantidade adicional de vidas salvas. Em 1.000 mulheres com mamas muito densas, nós presumimos que é uma triagem bianual, a partir dos 50 para 75 anos de idade, salva aproximadamente 11 vidas. Com a ressonância magnética acima disso, salvamos 19 vivas se fizermos a cada 4 anos e 20 vidas se fazemos a cada 2 anos. E a gente só testa isso a cada 2 anos, né? Porque o ensaio, ele funciona a cada 2 anos. Então, esse tempo, esse período de intervalo de 2 anos não é testado, ele é apenas modelado. E com isso, você poderia até dizer, será que seria seguro? Será que a gente não vai deixar passar um tumor de crescimento rápido? Aí, se a gente pular sim, isso aconteceria sim. Mas, ao mesmo tempo, se você observar a mudança de estado induzida pela triagem por ressonância, a taxa média de detecção é de 4 a 5 anos mais precoce do que seria com triagem por mamografia. Então, a ressonância, no pior dos casos, a ressonância a cada 4 anos vai ser mais ou menos semelhante à mamografia. E com isso, a gente volta àquela questão que a gente está discutindo também na USPF, quanto que a gente quer gastar
para economizar, para salvar esse número de vidas, né? Oferecendo ressonância a cada 2 anos, a gente duplica o custo para 2 vidas adicionais, ou para uma vida adicional para cada 1.000 mulheres triadas. Então, isso é uma coisa que leva a uma discussão difícil aí, em termos de custo, né? Seria muito fácil a gente simplesmente oferecesse a mamografia a cada 4 anos, né? A ressonância. E a frequência de triagem, na verdade, está caindo para cada 2 anos, para cada 3 anos. Pode ser que a gente acabe fazendo a ressonância a cada 3 anos, e isso talvez resolva a situação, mas é uma realidade a qual nós não chegamos ainda, né? Agora, com relação ao sobrediagnóstico, a ressonância detecta mais, né? Mas não muito mais, porque a mamografia é muito boa para encontrar câncer ali, e não muito boa para encontrar os cânceres mais agressivos. Então, a maior parte dos cânceres que a gente encontra com a ressonância, na verdade, são cânceres importantes que poderiam realmente afetar a vida de uma paciente. Pessoal, eu preciso encerrar, infelizmente, porque nosso tempo está esgotado. Gostaria muitíssimo de agradecer pelas aulas e pela discussão dos nossos convidados internacionais e também a Maria Júlia e a Tereza pelo brilhantismo. Muito obrigada, pessoal. Até logo, bom evento a todos. Obrigada. Tchau, gente.